o meu início com o caminho da meditação já foi através da conexão com a música, né. No começo era inconsciente, entre aspas, por assim dizer, né, porque para aqueles que vão assistir aqui, né, e já tem uma experiência com a música, já devem ter notado ou tido essa experiência que a música em si, ela já é algo que leva a gente, não para aquilo que a gente conhece como a meditação clássica do yoga, né, porque no meu caso eu vou falar aqui desse meu entendimento da meditação na visão do yoga, né, mas Uhum. levam a gente para um estado de presença, para um estado de concentração, para um vislumbre de coisas talvez mais profundas, né, do nosso ser. Então, quando eu comecei meu caminho com a música, que foi realmente tocando instrumentos, né, instrumentos que a gente conhece mais aqui no ocidente, que é bateria, violão, baixo, esse tipo de instrumento, de uma certa forma eu já comecei a ter uma conexão diferente que eu tinha, ali na minha época de adolescência, né, Uhum. na escola ou com outras experiências, né. Então eu comecei a ter vislumbres de que o som poderia ter alguma coisa mais profunda, mas naquele tempo não se falava quase nada sobre isso, né. O Uhum. movimento do ioga já tinha um movimento do ioga no Brasil, mas, não era tão falado assim, e a questão do som também era muito pouco conhecida. A gente tinha noção de música no sistema ocidental, né, que é estudar o instrumento, técnica, escala, tal, tal, tal e tudo isso. Uhum. Mas aí com 15 anos eu decidi realmente me aprofundar no universo da música, e tomei essa decisão, falei: "Não, o que eu quero fazer da minha vida é música", né. E então eu segui fazendo cursos, aulas, conservatório, tal, 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 tal. Toquei muito tempo também, trabalhei com música, toquei com muita gente e fui me desenvolvendo nesse caminho, né. Uhum. E aí comecei a ter mais experiências que me diziam que, bom, a música tem alguma coisa a mais. Só que, voltando a repetir, né, ninguém falava sobre isso, ainda era tudo muito intuitivo, muito inconsciente para mim nesse momento. E aí, nessa busca, depois de trabalhar muito tempo, estudar muito tempo, eu resolvi fazer uma viagem pelo Brasil, que foi indo em direção ao Nordeste, né, então passando ali pela Bahia, pelos estados, fui indo, cheguei até, Fortaleza, Ceará, né, e aí nisso Uhum. fui cruzando pra Amazônia e acabei que eu nem sabia que ia acontecer, mas saí do Brasil, fui pra Venezuela, passei um tempo na Venezuela, depois fui pra Colômbia, e aí depois da Colômbia cheguei no Equador. Isso tudo, Uhum. assim, sempre na conexão com a música, mas desde esse lado de tocar instrumentos, tirar repertório, sem ainda ter uma conexão com alguma coisa que levasse ao entendimento do som pela meditação ou algo do tipo. Uhum. E aí no Equador, eu conheci os taitas do Caminho Vermelho, né, Caminho Rojo que eles falam lá no Aham. Equador. E, paralelamente, conheci também meu primeiro mestre de ioga, tudo isso no Equador. Foi em conjunto, né, porque meu mestre de ioga, que o nome dele é Davi Kumara, ele já praticava com esses taitas, né, ele veio da Alemanha, porque ele praticou muito tempo de ioga na Alemanha e veio pra América Latina também buscar alguma coisa diferente. Ele já tinha mais Uhum. de 25 anos de prática de ioga, então eu conheci os 2 caminhos, ali, o ioga e o caminho Rojo, porque meu mestre ele estava conectado com os 2, né. Uhum. Então, ali foi onde eu, pela primeira vez, escutei pessoas tocando, eh, e cantando no universo do autodesenvolvimento, da espiritualidade, né, dentro dos temascais, dentro das danças, dentro das cerimônias com a medicina, né, porque lá eles tomam o Uhum. que a gente conhece como São Pedro, né, lá eles chamam de guachuma, então eles fazem as Uhum. cerimônias com a guachuma, com o temascal e tocam tem muito essa questão com o som. E bom, e Sim. fui aprendendo com eles, né, escutando uma coisa aqui, eles não falam muita coisa, né, mas você Uhum. escuta uma coisa aqui, escuta outra coisa ali, vai percebendo o movimento, vai sentindo tudo isso. Então foi onde pela primeira vez eu vi, de uma forma, assim, bem consistente, né, porque uma coisa ou outra eu já tinha visto, mas com Uhum. consistência mesmo, com tradição, uma coisa que a gente sabe, né, quando a gente tá num caminho de busca pelo autoconhecimento, pela verdade, a gente entra em contato com alguma coisa verdadeira, a gente sente, né.
Então, foi realmente eu senti verdade ali, muita profundidade. E foi quando eu comecei a aprender os cantos, o tambor, tudo isso. E ao mesmo tempo, paralelamente, trabalhando o yoga com o meu mestre, né? Que tinha 25 anos de experiência com yoga, um mestre maravilhoso, que não me ensinou o yoga que é mais conhecido aqui no Ocidente, que são os asanas, né? Ele também me ensinava os asanas, mas o yoga com ele era vida, né? Ele era meu vizinho, então a gente vivenciava o yoga na vida. E estudava os textos, praticava asanas, sentava em volta da fogueira, conversava sobre a vida, sobre as questões da vida, sobre os problemas, tudo, né? Então, o yoga para mim ele já veio dessa forma. Ele não veio Legal. através dos asanas, aí depois, não, o yoga já veio dessa conexão para mim. E paralelamente também vendo isso lá, porque os taitas também, eles são família, né? Não tem muita coisa profunda e mística, mas ao mesmo tempo é tudo ali, as famílias, as pessoas, né, se conectando, conversando. Então isso foi um processo muito bonito que aconteceu, muito profundo. Tenho bastante, agradeço muito ao divino, né, por me apresentar esse caminho. E nisso o meu mestre de yoga, ele, eu fui trabalhando um pouco com ele também, né, ajudando ele a fazer alguns retiros, algumas coisas, tocando música. E um belo dia ele disse para mim o seguinte, ele falou: "Existe um caminho, no yoga, que é um caminho que se faz só através do som, né, uma prática do yoga que se faz através do som". Ele falou: "Eu não posso te ensinar, porque eu não conheço". Ele falou isso pra mim, né, um dia que a gente estava numa conexão bem profunda, foi um dia muito especial, e ele falou: Legal. "Mas você vai encontrar uma pessoa que vai te ensinar. Eu não vou te ensinar porque eu não posso, eu não sei, né". Muito bom. Passou, continuei lá aprendendo com eles, tal e tal, muita coisa linda, maravilhosa. Por 2 anos eu fiquei no Equador, até que um dia eu senti o desejo de voltar para o Brasil, né, estava com saudade de casa, com saudade da família e tal. Então eu voltei para o Brasil, e aí caí em São Paulo, né. Então imagina, eu estava nas montanhas do Equador, de repente cheguei em São Paulo, foi desestruturou totalmente o meu campo, né, mudou, né, de uma hora para outra, assim, foi Uhum. foi um período bem conturbado, assim, E que a gente se prova, né? Que o discípulo é provado para ver se ele aprendeu alguma coisa, né? exatamente. É nesse momento que a gente vê realmente o aprendizado, né. É. Não dá para como os mestres budistas falam também, né, não dá para trabalhar a paciência se você não lida com as pessoas, né. É. Ser paciente sozinho é muito fácil, né, agora ser paciente ali com os seus filhos, com todo mundo que te cerca ali é mais difícil, né. Uhum. Então assim foi, né, voltei para o Brasil também por esse chamado, né. Então, logo na primeira semana, estava procurando o que eu ia fazer ainda, eu estava tentando entender qual que era o chamado para ter voltado para o Brasil, Uhum. apareceu para mim meu mestre, né, de Nada Yoga. Então, pela primeira vez no Brasil, curso de Nada Yoga, o yoga do som. Aí quando eu olhei aquilo, eu não tive dúvidas, né, eu já veio diretamente o que o meu primeiro mestre de yoga, Davi Kumara, tinha falado para mim, né. Então já a conexão foi direta, não teve: "Ah, será que é? Será que não é?". Não, foi Uhum. tipo, encontrei. E bom, então eu fui para esse curso, que era um curso de 10 dias na época, né, um curso que falava sobre uma prática de meditação, uma prática de yoga, que é o Nada Yoga. Nada literalmente significa som, vibração, né. Então o Uhum. yoga que se pratica através do som, tá. E conheci meu mestre, que é Marcelo de Aquino Vicente, ele é da Argentina, fui para esse curso de 10 dias, e foi aí que eu realmente aprofundei nesse caminho, conheci na verdade, né, conheci ali o caminho da meditação através do som, mas de uma forma mais clássica, por assim dizer, pelo Uhum. caminho do Uhum. yoga. Meu mestre, ele esteve na Índia muitas vezes, conheceu, uma família que tem basicamente 20 gerações praticantes de Nada Yoga, É. uma família muito difícil, né, de encontrar na Índia. O Nada Yoga, até mesmo na Índia, ele não é muito falado, não é muita gente que fala, se perdeu muito esse conhecimento. As escrituras sagradas, né, porque, para quem não sabe, explicar um pouquinho, a gente tem os Upanishads, né, no Vedanta, nos Vedas. Os Upanishads que falam sobre o som, ninguém ensina mais.
Então ficou um pouco perdido, né? Mas meu mestre foi resgatar isso, encontrou essa família e, bom, e trouxe isso para a Argentina, posteriormente trouxe para o Brasil, aí eu me conectei com ele, fui estudando, 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 e depois de alguns anos criei a Escola Intuição, e hoje a gente é a escola pioneira, né, de ensino de Nada Yoga aqui no Brasil, conectado com uma linhagem ancestral, né. Então é Uhum. realmente um trabalho bem diferencial que a gente vem fazendo, porque a gente recebeu mesmo esses ensinamentos dos mestres.